Hoje eu vou dar 7 dicas para treinar o filhote, para você ensinar alguma coisa para o seu filhote, tá? Mas antes de a gente começar com as dicas aqui, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, aperta aqui, né, ou dependendo se você estiver vendo no celular, para você se inscrever no canal e não perder mais vídeos como esse aqui. E se você já acompanha a gente há algum tempo, já deixa o seu like, porque você sabe que o conteúdo é de qualidade, não é mesmo? Bom, primeira dica é treinos curtos. Sempre quando eu pego um aluno novo, que não conhece, não acompanha, me acompanha há mais tempo, não conhece um pouco da metodologia que eu utilizo, eu pergunto para a pessoa, né, há quanto tempo você costuma treinar o seu cachorro, né? Ou então às vezes a pessoa pergunta para mim, Rafael, quanto tempo eu preciso treinar o filhote, né? Principalmente os filhotes, que o pessoal está muito motivado para ensinar coisas novas para os filhotes. Eu falo, 5 minutos é o suficiente, né? A pessoa fica horrorizada, como assim 5 minutos, né? Eu treino tipo 15, 20, meia hora, achando que quanto mais melhor. E não se esqueça que filhote, eles têm o foco e concentração limitados, tá? Igual uma criança. Uma criança dificilmente vai conseguir ficar assistindo uma palestra de meia hora, às vezes de 1 hora ou 2 horas de duração. Se a gente já tem esse tipo de dificuldade, imagine uma criança pequena ou um bebê, que no caso é um filhotinho pequenininho, que às vezes ele chega na sua casa aí com 60 dias, às vezes até menos, né? Inclusive eu não recomendo que você pegue um filhote de 60 dias. Se você quiser entender o porquê, a gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal, do porquê que você não deveria pegar um filhote muito cedo. Mas enfim, esse não é o assunto, né, da primeira dica. E sim, não se esqueça que ele é muito novinho, então é praticamente um bebê, e se você quer treinar muito tempo com ele, ele vai se dispersar, ele não vai se concentrar, ele vai começar a não conseguir reter bem essa informação. Então faça treinos bem curtinhos. Eu gosto de treinar 5 minutinhos por vez e ainda dou 2 intervalos de 1 minuto aí entre cada treino. Então eu treino 1 minutinho, descansa 1, treina mais 1 minutinho, descansa mais 1 e treina mais 1 minutinho. Deu um total de 5 minutos e tá ótimo. Foi assim que a gente fez aqui com a nossa filhote Momo e deu super certo, e hoje ela sabe muitas e muitas coisas, mesmo tendo treinado muito pouco. E na verdade não foi pouco. Juntando todos os treinos que a gente fez ao longo desses últimos 3 meses, ela treinou bastante, tá? Então não despreze o poder dos pequenos treinos e os treinos curtos. Segunda dica para você treinar um filhote é tente manter sempre a motivação alta, a motivação elevada. O que isso significa? Eu gosto sempre de intercalar os momentos de treino, o momento que eu estou ensinando uma coisa com brincadeiras, tá? Para aumentar a motivação do cachorro, e é importante você aprender a controlar, a dosar as duas coisas, né? O nível de excitação e o nível de concentração, porque eles são inversamente proporcionais, tá? Então quanto mais excitado o seu cachorro tá, mais motivado ele vai estar, né? E mais disposto a se empenhar por aquela atividade, mas menos concentrado ele vai estar. Então, tem alguns exercícios que eu preciso de bastante concentração, e aí eu não vou deixar meu cachorro super excitado. E tem alguns exercícios que eu preciso de muito empenho, né? Muita explosão, aqueles exercícios que eu preciso do cachorro veloz, ágil, aí eu tento aumentar a excitação desse cão, tá? E aí naturalmente ele vai perder um pouco a concentração, mas não tem problema. E aí as brincadeiras entram exatamente nisso, e também é muito importante você conhecer o perfil do seu cachorro, né? Tem cães que são extremamente excitáveis, então qualquer coisinha que você faz, ele já fica extremamente agitado, e aí nesse cachorro você vai ter que medir muito mais os seus movimentos, fazer de uma forma mais contida, não fazer muita festa com uma voz muito fininha, né? Porque aí o cachorro explode de alegria e ele fica muito excitado e perde totalmente a concentração. E tem aqueles cães que são muito pouco excitáveis, né? Aquele cão mais devagar, ele mais centrado, mais calmo, né? E que não é muito motivado. Aí nesse caso a gente precisa elevar bastante a excitação desse cão com as brincadeiras, com as festas, com carinho às vezes, com movimentos mais rápidos, né? Então saber dosar essas duas coisas é muito importante. Então, por exemplo, às vezes eu ia fazer um exercício aqui que é mais chato, mais difícil para os cães, principalmente os filhotes, por exemplo, fica, ou os exercícios de autocontrole, né, que é com comida no chão, o cachorro coloca a comida lá e o cachorro não pode pegar, são exercícios mais difíceis e mais chatos para o cachorro, não é tão divertido assim. Então eu fazia um pouco desses exercícios e logo no intervalo, na sequência, eu brincava bastante com o cachorro, brincava de bolinha, com cabo de guerra, corria para lá e para cá, começava a arremessar comida para vários lados diferentes. Que aí isso deixava o cachorro super animado, mais agitado, né? Então eu elevava o nível de excitação dele, aumentava a motivação desse cão, e aí depois eu parava um pouquinho e aí voltava a fazer mais um treino de autocontrole, de fica, tá? Mas sempre dosando, porque esse cachorro está muito excitado, depois ele não vai conseguir concentrar de novo. Eu sei que parece ser difícil, mas é algo que você vai adquirindo com a experiência, por isso que eu sempre recomendo que vocês comecem a treinar de qualquer jeito mesmo. Treina tudo errado, né? Às vezes não está fazendo da forma ideal, mas comece a fazer, porque com o tempo você vai ajustando as coisas, você vai ajustando em movimento. A analogia que eu gosto de
fazer é do farol. Você está no escuro, com uma lanterninha ou com o farol do carro ligado, você consegue ver um pedaço para frente só. Você não consegue ver até, sei lá, 10 km de distância. Você consegue ver ali 100, 200 metros de distância. Mas se você fica parado, você vai ver sempre os mesmos 100, 200 metros de distância. E aí o que você precisa fazer? Manter sempre em movimento. Você pode andar mais devagarzinho, mas você tem que manter sempre em movimento, porque aí você vai desbloqueando novas fases, né? Vai vendo partes mais novas ali da estrada, as próximas etapas da estrada, e aí você vai andando devagarzinho e sempre até que você vai conseguir chegar no objetivo final. É a mesma coisa que a gente está falando aqui, tá? Não fique parado achando, eu não sei fazer nada, estou fazendo tudo errado, então não vou treinar, porque aí você não sai do lugar, você vai continuar sempre tendo os mesmos problemas. Terceira dica para treinar um filhote é o que? Comece fácil e se planeje muito bem. Eu vejo as pessoas cometendo muito erro nisso também. Elas começam sempre do mais difícil, então eu quero ensinar uma coisa muito elaborada no meu cachorro, eu quero ensinar meu cachorro meu filhote da pirueta, sendo que ele não sabe nem deitar direito sob comando, só com comando de voz. Obviamente que a pessoa vai se frustrar e o filhote também. Não fique querendo ensinar coisas muito avançadas e muito difíceis para o seu filhote, porque agora não é esse momento, tá? Ele vai aprender isso mais lá para frente, mas depois que ele já tiver a base bem consolidada. E é por isso, por exemplo, que a gente não fica ensinando contas avançadíssimas de matemática, não fica ensinando cálculo diferencial, cálculo integral para crianças que nem aprenderam a somar e a subtrair direito. E muitas das pessoas estão vendo esse vídeo que nem sabem o que é um cálculo diferencial integral, tá? Eu sei porque eu fiz engenharia mecânica e a gente aprende isso na faculdade, mas a gente aprende na faculdade e não no ensino básico, né? No ensino fundamental. Por quê? Porque a gente precisa percorrer todas as etapas, ter uma base bem consolidada de matemática para daí aprender isso lá na frente. A mesma coisa aqui. Começa dos comandos básicos, que seria a matemática básica, né? O senta, o deita, o fica, o vem, o deixa, o espera, né? Todos esses comandos básicos, treine muito bem eles, para depois você começar a fazer coisas mais difíceis. Dentro desses comandos básicos também tem vários níveis de dificuldade. Você começa o senta só com o gesto, depois o senta com o gesto e a voz, depois o senta só com a voz, tá? E aí você vai fazendo, depois que o cachorro só sabe sentar, é muito fácil, porque qualquer coisa que ele chuta é a única coisa que ele sabe. Mas aí você ensinou ele a deitar, ele já vai começar a confundir o senta com o deita, e aí você precisa reforçar a diferença entre essas duas coisas, tá? E aí você vai elevando o nível de dificuldade aos poucos. E se planeje, né? Sempre divida os treinos em pequenas etapas, as coisas que você precisa ensinar para o seu cão em pequenas etapas, que é o que a gente chama de baby steps, né? Da mesma forma que você vai aprender uma dança, você aprende a dança por etapas, e muitas vezes a pessoa aprende de trás para frente ainda, ou seja, ela pega a última etapa, o último passo, e reforça bastante ele, né, consolida bastante ele, depois você vai para o segundo passo, aí depois você junta o primeiro com o segundo, depois o primeiro com o segundo com o terceiro, e aí você vai juntando um passo, aprendendo um passo por vez e juntando todos eles, no final sai aquela dança linda e maravilhosa, aquela dança sincronizada, mas porque você aprendeu um passo de cada vez. Então a etapa de planejamento é fundamental, e é importante você saber se planejar, o que eu vou ensinar primeiro, e dentro dessa primeira coisa que eu vou ensinar, quais são as etapas, né? Eu atingi esse critério aqui, como que eu passo para a próxima? Tudo isso a gente ensina dentro do curso de fundamentos, lá na parte de aprendizagem canina, até porque isso é um dos 3 pilares da Cão Mais Saudável, né? Do método NCA, que é necessidades básicas, comunicação canina e aprendizagem canina. Dentro de comunicação canina, a gente tem toda essa parte de técnicas de treinamento animal, que envolve como fazer um bom planejamento e como estabelecer critérios de regressão e evolução, né? Mas não vem ao caso aqui, mas saiba que isso é importante. Saber se planejar, tá? Vai fazer toda a diferença no ritmo de aprendizado do seu cão. Por que o Kumon ele faz tanto sucesso? Porque é um método bem claro, específico para você aprender alguma coisa, seja uma língua nova, seja fazer continhas básicas de matemática, né? E tem um método que pode ser replicado e é muito claro. As crianças começam a seguir aquele método e aí elas aumentam o desempenho dela e a velocidade de aprendizado delas, tá? É a mesma coisa aqui. A gente tem as técnicas de treinamento animal justamente para acelerar. É um método muito claro que ele pode ser replicado por qualquer pessoa e ele vai acelerar e muito o aprendizado do seu cão se você seguir todos esses métodos que a gente ensina lá na parte de aprendizagem canina do portal Cão Mais Saudável, né? Inclusive, se você não é aluno do portal ainda, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um link para você se tornar nosso aluno. Recomendo fortemente porque você não vai se arrepender. A quarta dica, e eu gosto muito dessa parte, tanto para filhotes quanto para qualquer outra coisa que você vai fazer com o seu cachorro, que é o PPC da Cão Mais Saudável. O que é o PPC? Paciência, persistência e consistência. Quando você vai treinar, seja um filhote, um cão adulto, você tem que ter muita paciência para conseguir fazer aquilo sem perder sair do sério ali, perder a paciência, ficar com raiva, estressado com o seu cachorro, né? Muitas vezes o seu cachorro vai testar a sua paciência, então tem que ter muita paciência. Senta, respira, conta até 10, tá? Persistência, muitas das nossas alunas que não conseguem atingir o resultado esperado, o objetivo que elas gostariam, elas acabam falhando por não serem persistentes o suficiente. Às vezes a pessoa, já faz 2 meses que eu estou tentando fazer um negócio e não consegui chegar onde eu queria.
mas às vezes ela só precisava tentar um pouco mais, precisava de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Persistente, ser persistente naquilo vai te ajudar. Eu gosto sempre de falar que não tem como você vencer alguém que não desiste nunca. E o último é o que? A consistência. Manter a consistência. Você lembra lá no começo que eu falei de treinos curtos? E não despreze o poder dos treinos curtos? É justamente entra aqui na parte da consistência, que é faz um treininho, mesmo que seja pouca coisa, 5 minutinhos, só que todos os dias. Vai ser muito melhor do que você treinar uma vez só na semana, por 2, 3 horas seguidas. Então, ser consistente é muito importante. E praticar o inglês é muito importante o quê? Que você fale um pouquinho todos os dias, tenha contato com a língua todos os dias um pouquinho. É melhor do que você ficar um mês inteiro sem fazer nada e no final do mês você quer fazer um intensivão de 24 horas, né? Não vai ser muito efetivo e não vai dar muito certo, tá? Então, a consistência é muito importante. Paciência, persistência e consistência. A quinta dica é seja gentil, muito cuidado com as broncas, principalmente as broncas quando você está com raiva, você perdeu a paciência, você não seguiu o PPC da dica anterior, né? Aí você ficou puto com o seu cachorro e vai lá e bate nele, pega, eu passo por isso muitas vezes, principalmente com a Momo, que ela fica testando os nossos limites, a nossa paciência o tempo inteiro, mas muitas vezes acontece alguma coisa, eu paro, respiro, conto até 10, fico com vontade de estrangular a cachorro, jogar ela pela sacada, mas eu dou um tempinho, penso em outras coisas e aí a gente volta para o normal e aí volta a pensar e raciocinar de novo. E cuidado com as broncas, por quê? Porque ela tem efeitos colaterais muito ruins. Você vai acabar abalando o vínculo com o seu cachorro, dando bronca nele, brigando com ele e assim, depois eu não sei você, né? Mas eu fico, quando eu dou bronca no meu cachorro, eu dou bronca sabendo, consciente de que eu não vai estar aprendendo nada nessa hora. Isso é muito importante você saber, né? Porque muita gente às vezes dá bronca achando que vai ensinar alguma coisa pro cachorro. E não vai. A gente tem, inclusive, outros vídeos aqui que a gente fala das consequências da punição e por que as pessoas utilizam muita punição na vida delas com o cachorro delas e o porquê que não funciona também, né? A gente tem vários vídeos falando, vou deixar alguns links linkados aqui nos cards do YouTube para você ver depois como material complementar, tá? Mas mesmo sabendo que eu não estou ensinando nada pro meu cachorro, eu acabo utilizando a bronca como uma forma de liberar a minha frustração, né? De extravasar a minha frustração, mas depois bate um baita arrependimento do porquê que eu fiz isso, sabendo que não ia adiantar de nada, tá? E além disso, só ia estar prejudicando o meu vínculo com o meu cão. Então, muito cuidado com isso, né? É um baita exercício de autocontrole pra gente também. Não dar bronca, não punir, não brigar, não bater no cachorro. Mas isso aqui é muito importante e por isso que ela faz parte da quinta dica para você treinar um filhote. Principalmente filhotes, né, que são mais sensíveis. Sexta e penúltima dica é reforce bons comportamentos. As pessoas, elas, às vezes, o cachorro tá fazendo, o filhote tá bonitinho lá, tranquilinho no canto dele, mordendo os brinquedinhos dele, fazendo as coisas que ele deveria fazer. Aí o que a pessoa faz? Ignora totalmente esse filhote. Tipo assim, não tá fazendo mais do que a obrigação, né? E quem que gosta disso? Lembra lá quando a gente era criança? Quando a gente já ia falar que a gente era filhote, né? Mas quando a gente era criança, a gente pegava o boletim lá, mãe, olha aqui, eu tirei 9,5, né? Ela falou, não fez mais do que sua obrigação e deveria ter tirado 10. Quem aqui gosta de ouvir um negócio desse? E é muito desmotivador, não é? É a mesma coisa com o filhote. Às vezes o filhote tá fazendo as coisas certinho, as coisas que você gostaria que ele fizesse, e você perde a oportunidade de reforçar esse tipo de comportamento e mostrar para ele, premiar ele que ele está fazendo certo. Como se aquilo ali fosse obrigação dele fazer o certo. E não. Sempre lembre do exemplo que eu acabei de dar para você aqui da nota. Quando a sua mãe falava para você que você não fez mais do que a sua obrigação, como você se sentia com relação a isso? Você achava que isso te motivava ainda mais ou desmotivava? Provavelmente desmotivava. Então não faça a mesma coisa com o seu filhote também. Observe todas as situações que você gostaria que ele estivesse fazendo e aproveite esses momentos para reforçar esses comportamentos e fazer com que esse filhote continue fazendo cada vez mais aquilo que ele acabou de fazer, tá? E é importante que seja imediato. O cachorro acabou de fazer ou está fazendo aquilo, reforça o comportamento. O problema é que a maioria das pessoas é quando o cachorro está fazendo um comportamento inadequado, que ela não gostaria que ele fizesse, só então que ela vai dar atenção para esse cachorro, seja mesmo sendo para dar uma bronca ou para brigar com o cachorro. Inclusive eu já falei isso em um vídeo anterior, que a gente fala do como fazer o cachorro parar de latir. Se você ainda não viu esse vídeo, vai estar aqui no card também para você ver depois o vídeo dessa questão dos latidos. E dentro desse vídeo a gente fala justamente de que olhar para o cachorro, falar com ele ou tocar nele é uma forma de dar atenção. E às vezes o cachorro está latindo, nessas horas você faz alguma dessas 3 coisas e você está dando atenção e reforçando esse comportamento. Então, as pessoas dão atenção para o comportamento inadequado e ignoram totalmente o comportamento adequado. Não faça isso, por isso que essa é a sexta dica.
E a sétima e última dica é um pouquinho polêmica, mas é o quê? Não seja o líder da matilha do seu cão, né? A gente vê muito por isso das pessoas falando na internet, de que você precisa ser o líder, de ser firme, de usar o não firme, de mostrar que é você que manda, de que o seu cachorro deve respeitar, você tem que impor o respeito na sua casa. E o que eu tento para dizer para você é, com a minha experiência, com os meus alunos, a experiência que eu tenho é o quê? Esquece tudo isso, que isso não vai te ajudar em nada, pelo contrário, só vai te atrapalhar, você vai ficar neurótica aí, pensando, o que eu tenho que fazer para o meu cachorro me respeitar e eu ser o líder da matilha aqui na minha casa. E não tem nada disso. Na verdade, você precisa ser um companheiro do seu cão. Da mesma forma que a gente gostaria que nossos cães fossem companheiros, os melhores companheiros do homem, a gente também precisa ser um bom companheiro para esse cachorro. Então dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui no YouTube, nas outras redes sociais, no Instagram. Veja lá no Instagram, a gente mostra um pouquinho mais de perto como que é a nossa relação com os nossos cães. Lá você vai conseguir ver que a gente não aplica nada desse negócio de líder da matilha, de mostrar para o cachorro que a gente manda. Muito pelo contrário, a gente é o companheiro dos nossos cães, a gente quer ter eles sempre muito próximos e os cuidados que a gente toma, na verdade, são as 6 dicas anteriores que eu dei aqui para você, né? De ser gentil com o cão, reforçar bons comportamentos, não ficar dando bronca nesse cachorro, fazer os treinos curtos, enfim, todas as outras dicas que a gente falou ao longo desse vídeo aqui. Tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que essas 7 dicas tenham te ajudado aí com o seu filhote. Coloque tudo isso em prática, que eu tenho certeza de que muitas das coisas vão dar um salto aí na qualidade de aprendizado do seu cão e na relação com ele. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar e dê um like também e a gente se vê no próximo vídeo.